E hoje nós vamos apresentar um caso, mais um caso de truculência policial. Nós não estamos aqui para ficar acusando a polícia japonesa. Nós não estamos aqui para falar mal da polícia japonesa. Se fosse no Brasil, seria a mesma coisa também. É a forma como a abordagem da polícia. Não sei se isso é falta de uma preparação, né? E muitas vezes a gente fica questionando, porque nós tivemos um caso aí, esses dias atrás, da Sheila, da dona Sheila, lá em Okinawa, que repercutiu muito na internet. A RPJ soltou em primeira mão esse vídeo e viralizou na internet, tá? Então há muitos questionamentos e opiniões, e aliás, você precisa opinar. Você precisa opinar, dar a sua opinião, porque afinal de contas, essas matérias ajudam as pessoas a se orientar num caso como esse. Mas o que nós vamos apresentar hoje é um caso claríssimo de discriminação, né? Não adianta eu querer fazer de conta que não está acontecendo. O caso da dona Marinês, que nós vamos apresentar aqui, a fala dela, a opinião dela, que aconteceu, onde ela estava desempenhando o trabalho dela, é uma empresária na área de reciclagem, tá? E ela estava trabalhando no momento. Não há dúvidas, para mim pelo menos, quando eu vejo a reportagem e a fala da dona Marinês, que é um caso de discriminação. O que aconteceu? Dona Marinês e mais seu funcionário Gustavo estavam trabalhando já no final da tarde, no final do dia, já estava começando a escurecer. Volto a repetir, ela trabalha na área de reciclagem, foi contratada por japoneses para efetuar uma limpeza numa casa. Essa casa já vazia. Na limpeza na parte interna da casa e também no terreno no geral. Então eles estavam trabalhando. Esse é o trabalho da dona Marinês. Brasileiro, funcionário brasileiro também. O que aconteceu? Passou um japonês, só não tem informação de se ele estava com o automóvel, estava dentro do carro, se estava de bicicleta ou se estava simplesmente a pé. O que aconteceu? Esse japonês me pega o telefone e liga para a polícia. Olha, tem um gaidin roubando a casa aqui. Olha só, tem um gaidin, ligou a polícia e disse, olha, tem um gaidin aqui roubando a casa aqui, tirando coisas da casa aqui. Tá? O que eu quero dizer sobre o óbvio? Você vai fazer uma denúncia, tem que saber, você tem a certeza absoluta do que você está fazendo. Correto? Porque ninguém é louco aqui, tá, para encostar um caminhão na casa de um japonês e ficar tirando coisas da casa de japonês. Não é simples assim, gente. Acontece, mas não é simples assim, concorda comigo? Então, o mínimo chegar e perguntar, para que não se cometa um engano, mas não. Então eu te pergunto, se fosse um japonês que estivesse ali fazendo esse trabalho, se ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a dona Marinês. Então esse japonês chamou a polícia, viu aquilo e chamou a polícia. Olha, tem um gaidin que invadiu uma casa aqui e está roubando as coisas da casa. Ora, a polícia baixou em peso ali, viaturas à paisana, tá? A polícia à paisana também. Agora, esse caso da dona Marinês, nós temos aqui um registro de vídeo que, aliás, estava muito escuro, certo? Mas a gente vai mostrar mesmo assim, para vocês sentirem um pouco da situação. Mas o vídeo não foca exatamente quando os policiais estavam em cima da dona Marinês. Esse caso aqui da dona Marinês é muito
muito mais grave, no sentido da agressão, da truculência da polícia, com relação ao caso da dona Sheila, de uns dias atrás. A dona Marinês, os policiais subiram em cima dela, certo? Os policiais, né? Algemaram ela, certo? Subiram em cima dela, com os joelhos em cima dela, e ela falando, não, estou trabalhando. E chegaram de repente e já foi para cima. E ela tentando explicar, não, eu estou trabalhando, esse é meu trabalho. O vídeo não focou, né, o momento que os policiais estavam em cima dela. E ela falando, não, eu estou trabalhando, mas eles não queriam saber. Os caras chegaram, já foi para cima da dona Marinês. Eu não consigo entender esse tipo de abordagem, porque, meus queridos, no Brasil não acontece desta forma. Você vê um policial, já houve casos de você ver um policial abordando uma mulher. Mas isso em alguns casos, porque no Brasil, quando há uma mulher a ser revistada, ou a polícia precisa saber de mais informações, existe a polícia feminina. Mas não, aqui é 3, 4 policiais em cima de uma mulher. Nós já estamos sabendo, já vimos várias outras notícias na mídia, né, na mídia estrangeira aqui no Japão, de policiais japoneses agredindo as mulheres, mas isso não acontece com os homens. Eu vi um vídeo numa mídia estrangeira também, em que o policial, 2 policiais em cima de uma japonesa, passa uma rasteira na japonesa, derruba a japonesa no chão, imobiliza a japonesa. Quer dizer, não faz muito sentido essas coisas aí. Não faz muito sentido assim, há uma desproporção, há jogo desigual, né, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu com a dona Marinês. Nós vamos acompanhar aqui as imagens e também o Toshio Sudo conversou com a dona Marinês, que ela vai explicar direitinho pra gente o que aconteceu e mesmo que foi esclarecido pela própria proprietária japonesa, tá? Ainda assim, eles insistiram em não deixar dona Marinês e o Gustavo sair do local, certo? Questionando ainda. Eu quero chamar a atenção sua, né, principalmente das pessoas que estão chegando agora aqui no Japão, e você que está no Japão, mas não tem essa informação, ou ainda não percebeu isso. Tá? Gente, é a própria população que chama a polícia, viu? Tá? Qualquer coisa, e não procura saber também. E eles não procuram saber também, se informar direito. Então você toma muito cuidado, meu querido, minha querida, quando você está fazendo algo que para você é normal, mas você tem que ver pela ótica do japonês. De repente você está carregando algo, saindo do prédio, tá? Para você é totalmente normal, você está pegando algo até seu, do seu próprio apartamento, está carregando, mas está num horário que não é comercial, por exemplo. Qualquer coisa eles chamam a polícia. Que a polícia não tem uma bola de cristal, tá bom? Não é adivinha. Ela é acionada, ela é avisada. Mas qual o problema aí? O problema é que quando se trata de gaidin, de um estrangeiro no geral, não só brasileiro. Então quero dizer para você que às vezes chega num comentário de uma reportagem, principalmente que se refere à discriminação. Agora nós temos aqui um motivo claro para isso e gostaria de ouvi-lo novamente desta forma. Porque aqui não há dúvidas. Não há dúvidas sobre isso aqui. Volto a repetir, nós não estamos aqui criticando a polícia, só criticando a polícia. Não, muito pelo contrário. Muitas das matérias a gente pega informação da polícia. O que estou dizendo para você aqui é que tem pessoas que querem encobrir o óbvio. Encobrir o óbvio. A pergunta que eu deixo aqui: se fosse um japonês no lugar da dona Marinês e Gustavo, se isso ia acontecer. Vocês me entendem? Não estamos mais no momento aqui, e a RBJ não está aqui para ficar alisando a cabeça das pessoas que fazem alguma coisa errada.
Agora, o que nos deixa um pouco indignado é quando instituições ou algum lugar cometem a discriminação com relação a nós estrangeiros. Então essa matéria aqui, esse caso da dona Marinês, está mostrando claramente isso. Então você toma muito cuidado ao fazer as coisas que para você parece normal e de repente chega a polícia. Meus queridos, a polícia não tem a bola de cristal. Pode ter certeza que algum japonês ligou e chamou a polícia. Então as coisas são assim, infelizmente. Tá? Então não vamos aqui encobrir o óbvio, encobrir as coisas, tentar defender uma coisa que está clara. Vamos ouvir o que a dona Marinês relatou para o Toshio? E esse caso aconteceu uns meses atrás, mas só agora nós tivemos acesso a algumas informações. Na verdade foi uma conversa que teve dentro do carro, porque diante daquela situação, né, se você fica à noite fazendo uma reportagem, uma entrevista com uma pessoa na rua, é perigoso o japonês chamar a polícia pra gente, não é verdade? Então entrou dentro do carro, tá, pela acústica do carro, para ter para ser mais cautelosos com a situação. Então por isso a fala dela foi dentro do carro. Vamos ouvir aí o caso da dona Marinês. 女の子、彼は女の子。何やって。暴れるから。暴れる女の子。女の子。みんな男。検察女の子どこ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメね。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。ダメ。落ち着いてって言って。暴れないように日言える。本人私気をつけてお願いします。助けて。マスクしてマスク逃げんなよ。ダメなの。私逃げない。逃げない。逃げない。逃げない。その人に聞けばよくわかる話だから。よくわかる話だから。落ち着いて待ってよ。何が取ればいいだろうからさ。不良じゃない。だからじゃあ暴れないでよ。じゃあ暴れないでよ。待っててって。誰でも暴れてないの。みんな暴れたがね。みんなが悪い。違う。棒は誰棒持っていった。私抜いてない。何？棒は持っていった。誰が棒持っていった。さっき。何も持ってないから。棒は持っててる。誰棒持ってた。誰棒持ってた人言ってください。棒なんか持ってないほら誰も持ってる。さっきの人棒で押してやった。電気とノートだけやな。違う。棒は誰持ってた。私の免許ちょうだい。誰泥棒。免許。免許持ってる人。免許ある人います。それがこの方の免許。普通に話する。聞いて。あ、で普通に話すよ。今の人が依頼人の人。そうお客さん。お客さん。お客さん。ね、落ち着いて話して。あの人からお仕事受けて来てるわけ。何さ。来てるよ。ね。じゃああの人とお話しすればわかるかな。いいよいいよ。全部わかるよ。全部わかるよ。今だから隣にここは確認取ってんだから。そう。その確認だけ私をそう大丈言ってるよ。怒ることはねえんだよ。こんなに見て何人暇人いる。何人みんな。何人がいる。今来る。落ち着いて。頼んだ人が来るからそうでしょ説明してくれるから大丈夫だからちょっと待ってて。落ち着いて。今来てくれるこんなにみんっていうから。な暇人いっぱいだからこんなに。ね税金食ってるだけ。待っててね。みんな暇人。名前は名前。そう。名前？名前。名前が何？いや、教写真えてお撮って。願いします。写真撮ってみんなフェイスブック入どうれらししたから。教えてない。全部ダメフェイスブック入れる。落ち着いて。名前ダメ。みんなフェイスブック入る。ゲームやってんだ落ち着いて。あなたは今何取ってんの？そう。じゃあ忙しいんだね。大変だね。そう、しょうがないよ。しょうがないんかい。それじゃなければ税金とご飯食べられないでしょ。まあそうだね。忙しくないとね。そう、税金が安いじゃないでしょ。あなたもわかるでしょ。あなたボーナスが2回あるね。わかるでしょ。私税金払わないとあなた仕事ない。ああ、そっか。そう、みんな払わないと。わかる？うん。ことでしょ、こっち。泥棒って言ってる。私泥棒って言ってる。泥棒。泥棒じゃないよ。泥棒じゃないでしょ。それを確認させて確認そしたらって言ってるだ車一個ずつが写真撮ってさせて。け。いいよいいよ写真撮ってじゃあいいよ。写真撮るね。どうぞ。一個ずつ一個ずつ後で裁判行こう。わかる？なんで裁判。いやいやね。わかんないです。ほら写真なんか撮ったら結局同じだよ。どこが来たって同じなんだから。だから明日撮るんじゃないんだよ。裁静止。判。はい私警裁判。察官が注意ね。10時11分注意したからね。どうした？これ次警告だからね。警察官の指示に従えない場合は警告するからな。はい、警告の次何があるか分かってんな。10時11分注意。Os policiais
abordaram a senhora do lado de fora da casa, onde a senhora estava fazendo apenas arrumação para poder, para a dona que faleceu da casa, a família poder vender a casa, né? Os policiais chegaram para abordar a senhora. Como que foi essa história? A senhora pode me contar um pouquinho? Posso sim. Aí eles chegaram, já me empurraram com bastão, não deixou nem eu falar, falando que veio ligação, que era ladrão, né? Aí já vieram me pegando e puxando para dentro da casa e eu pedindo assim, eu falei, não, tem o carro, né? Pega o carro e verifica, que é de uma firma que chama Torneiro de Sai, que me passou o serviço, né? Nessa hora o Gustavo estava em cima do caminhão, amarrando já para a gente sair nesse horário, né? Que a gente no outro dia tinha mais serviço para fazer, aí a gente falou, vamos ficar um pouquinho até mais tarde, pra gente acabar o serviço aqui e no outro dia pegar o caminhão, já desvaziar e já sair para outro local, né? Certo. Aí eu falei, então que nem até 9 horas a gente acaba, não tem problema, né? Tudo bem, então vamos gambatear assim e vamos fazer o serviço tudo direitinho, né? Aí nessa hora que o policial falou, não. Eu falei, a gente não tá roubando. O policial já entrou, já falando, é ladrão, é ladrão. Aí já foram me pegando, colocando os braços para trás. E que nem você viu na foto que eu te mostrei, quantos policiais que a senhora notou no dia que estavam em cima da senhora? Tinha mais de 8 em cima de mim. Mais de 8? Tinha mais de 8. Que nem... Tinha algum policial feminino? Não, nenhum feminino, todo homem. Era só homem que tinha, todos homens, né? Então, eles tinham que chegar e ouvir primeiro o que a gente tá falando, verificar os documentos, que a gente não ia fugir. A gente falou, o Gustavo também falou, a gente não vai fugir, né? A gente não é ladrão. Ela pegou o serviço pra gente fazer pela firma do Tony. E a irmã mora do lado, eles não queriam ouvir nada. Falou, todo ladrão fala isso. E mesmo assim vocês tentando explicar em japonês. Em japonês, nós tá falando. Não foi nem japonês, nem em português. Em português era, mas é em japonês tudo mesmo, em japonês, né? Que nem você viu a filmação, tudo, né? Eu tenho tudo dentro do que o Gustavo filmou, a gente tá falando tudo em japonês. Então eles não queriam nem ouvir, falou é ladrão, e até a dona da casa chegar, eles ficaram 30 minutos em cima de mim. 30 minutos em cima da senhora? Em cima de mim, com meus braços pra minutos. trás e eu no chão, jogaram eu no chão. E a dona veio, me abraçou tudo e falou, nossa, ela é tão esforçada, né, trabalhando já direto aqui, né, e vocês fazerem isso. Ela achou também que seria muito uma discriminação por eu ser gaidin, né. Ela falou, nossa, eu nunca vi isso no Japão na minha vida, né. Aí eu fiquei muito traumatizada também, muito chateada com isso, né, porque eu gosto do Japão, né, eu gosto, né, de trabalhar aqui, né, viver minha vida aqui, pretendo ficar com meus filhos, com meus netos aqui, né, e pago o imposto tudo direitinho, tem a minha firma, a gente nunca fizemos coisas erradas, né. Quero convidar você para acessar as redes sociais da RPJ, Facebook, Instagram e também o site, acessando o site. E lembrando que dentro do site tem um link para você ouvir a rádio da RPJ, a melhor playlist musical jamais ouvida aqui no Japão, uma rádio voltada especialmente para os estrangeiros. Rádio RPJ.